Olá, bem-vindos ao canal Bottle Raiders. Eu sou a Dani e espero que vocês estejam tendo um ótimo dia. Recentemente, postei um vídeo desmascarando 5 mitos sobre o uísque que escuto com frequência. Vocês também comentaram que ouvem esses mitos o tempo todo e ainda compartilharam outros que irritam porque simplesmente não são verdade. Então, a pedido de vocês, decidi fazer uma segunda parte. Sem mais enrolação, vou me servir uma dose de GlenAllaque 15, um uísque fantástico. E vamos falar sobre mais 5 mitos do uísque que muita gente ainda acredita. Eu vejo todos os comentários de vocês e sei que vocês ficam preocupados com o uísque chacoalhando no meu copo. Então hoje eu prometo que vou tentar ao máximo não balançar tanto o copo. De qualquer forma, mito número 1. O sabor vem apenas do barril. Não é bem assim. Sim, o barril é super importante, mas representa só cerca de 60% a 70% do sabor final do uísque. Existem muitos outros fatores além da madeira, e o destilado em si também tem um papel enorme. O tipo de grão, a variedade usada, o formato e o tamanho do alambique, o tempo de fermentação, a velocidade da destilação, tudo isso influencia muito no sabor final. Uma fermentação mais longa, por exemplo, pode gerar um destilado mais intenso e frutado. Isso explica por que destilarias como Springbank ou Ben Nevis produzem uísques tão cheios de personalidade, mesmo quando são mais jovens e não passam tanto tempo na madeira. Sobre os alambiques. Alambiques altos tendem a produzir uísques mais leves e delicados, como o Glenmorangie, por exemplo. Já destilarias com alambiques mais baixos e largos, como a Macallan, criam um destilado naturalmente mais encorpado e oleoso antes mesmo de tocar no barril. A fonte de água e os pontos de corte da destilação também são essenciais e mudam muito o perfil de sabor. Resumindo, o barril influencia bastante, mas não faz milagre. Se o destilado não tem alma, o barril não vai salvar. Mito 2. O uísque dura para sempre depois de aberto. Quem dera. O uísque não vai estragar como suco, vinho ou leite. Ele tem álcool que impede o crescimento de bactérias. Mas depois de aberto, ele começa a oxidar. O oxigênio reage com o uísque, suavizando alguns sabores mais intensos. Ele não vai ficar impróprio para consumo, mas o sabor muda e não será igual ao do primeiro gole. Luz e variações de temperatura aceleram esse processo. E quanto menos líquido na garrafa, mais rápido a oxidação acontece. Isso porque quanto mais ar dentro da garrafa, mais oxigênio reage com o uísque. Não é algo imediato, não muda em dias ou semanas, mas ao longo de meses e anos você vai notar diferença. Meu melhor conselho é guardar suas garrafas em um lugar fresco, seco e longe da luz direta do sol. E se suas garrafas começarem a ficar muito vazias, transfira o uísque para garrafas menores. Assim, a oxidação acontece mais devagar. Mito número 3. E esse foi o que vocês mais gritaram comigo nos comentários. O uísque mais escuro é sempre melhor. Acho que estamos muito acostumados a associar cor com sabor quando se trata de comida e bebida. Por exemplo, vinho tinto versus vinho branco ou café de torra clara versus torra escura. Mas com o uísque é um pouco diferente. A cor costuma dizer mais sobre o tipo de barril usado do que sobre a qualidade do uísque. Por exemplo, barris de Xerez, especialmente barris de primeiro uso, dão cor ao uísque muito mais rápido, deixando-o mais dourado. Veja este GlenAllaque que estou bebendo. Ele não tem corante adicionado e é naturalmente dourado, e muita gente associa isso à qualidade. Mas se você amadurecer um uísque em barris reutilizados, ele pode envelhecer por 20 anos e ainda assim ter uma cor bem clarinha. Isso não significa que o uísque seja ruim. Ele passou 20 anos maturando, mas não vai ter o mesmo perfil de um maturado em barril de Xerez, mesmo que esse tenha menos tempo. Outro ponto. Destilarias podem adicionar corante caramelo, o E150A, para deixar o uísque mais escuro.
e elas não são obrigadas a informar isso no rótulo. Ou seja, você pode ver um uísque com cor linda e escura, mas que foi artificialmente escurecido, e isso não diz nada sobre o sabor. Existem uísques escuros incríveis, claro, mas também existem drums clarinhos com profundidade e complexidade de sabor maravilhosas. A cor não garante o sabor, então sempre olhe com um pouco de ceticismo. Acho que não fui muito boa em não balançar meu drum. Desculpem, pessoal. Vou tentar melhorar. Mito número 4. Esse é interessante, que todo uísque japonês vem do Japão. Até 2021, não existiam regras definindo legalmente o que era um uísque japonês. Então, algumas destilarias importavam uísque da Escócia ou do Canadá, misturavam com um pouco de uísque local e colocavam no rótulo uísque japonês. Para o consumidor comum, ver caracteres japoneses no rótulo, ler uísque japonês e ver a garrafa ao lado de marcas famosas tornava impossível saber a diferença. Isso gerou muita confusão e, em 2021, foram criadas regras específicas sobre o que pode ou não ser chamado de uísque japonês. Agora, para ser rotulado como uísque japonês, o líquido precisa ser fermentado, destilado, envelhecido por pelo menos 3 anos e engarrafado no Japão, e com água e grãos japoneses. Então hoje, grande parte do que você encontra com esse rótulo realmente se encaixa na categoria. Se não está escrito uísque japonês no rótulo, provavelmente não é totalmente feito lá, se é que alguma parte é. Isso não quer dizer que seja ruim, só quer dizer que talvez não seja um uísque japonês de fato. Então, fica a dica para você usar como quiser. E vamos ao mito número 5. Filtragem a frio estraga o uísque. Esse assunto realmente divide os fãs de uísque. Muitos uísques trazem no rótulo a frase "não filtrado a frio". Caso você não saiba o que é filtragem a frio, é um processo em que o uísque é resfriado, muitas vezes a 0 grau ou até menos, e depois passado por um filtro para remover ácidos graxos, proteínas e ésteres. Esses compostos podem deixar o uísque turvo quando ele fica frio ou quando é diluído. Alguns apreciadores acreditam que esses óleos e ácidos trazem mais sabor, textura e complexidade, e que a filtragem a frio deixa o uísque mais simples, reduzindo parte dessa experiência. Eles dizem que uísques não filtrados a frio têm mais corpo e um final mais encorpado. Mas a verdade é, a filtragem a frio não estraga o uísque, ela apenas o modifica. Alguns uísques se beneficiam desse processo. Não dá para afirmar que todo uísque filtrado a frio é pior. De fato, existem uísques filtrados a frio de excelente qualidade. Então não julgue só por esse detalhe, experimente e tire suas próprias conclusões. E esses foram mais 5 mitos sobre o uísque. Espero ter esclarecido algumas coisas. Me avise se eu deixei passar algum mito. Quem sabe rola uma parte 3. Vocês que mandam. Se você ama o uísque, eu ficaria muito feliz se você se inscrevesse no canal Bottle Raiders no YouTube e deixasse um like neste vídeo. Assim, eu sei o que vocês gostam e posso trazer mais conteúdos nesse estilo. Espero que você tenha um excelente restante de dia. Até a próxima!